Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Você está ligado, você está ligada no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah. Eu sou o pastor Jacques Amaral, desejando a todos vocês um excelente domingo do Dia dos Pais. Fica ligado aí que a nossa escola bíblica ela já começou e eu tenho aqui alguns recados para vocês. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 122, no versículo de número 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é uma palavra tanto de ânimo quanto de exortação. Queria compartilhar também aqui o ensinamento deixado aqui pelo autor do livro dos Hebreus, lá no Novo Testamento. Já lemos o Salmo 122, que é do Antigo Testamento, e temos aqui a confirmação da nossa necessidade de congregar, de estarmos juntos, de buscar a palavra do Senhor e de estarmos ali compartilhando das necessidades dos santos, suprindo-as conforme a grande bondade do nosso Deus. E o ensinamento para nós é esse, Hebreus 10, 24, 25, que nós devemos considerar uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Então, você fique ligado, que esse é um mandamento do Senhor para as nossas vidas, Considerando-nos uns para com os outros, estimulando cada um de nós ao amor e às boas obras, não é isso mesmo? Que vai nos aí ajudar a cumprir os propósitos do Senhor. Então é tempo de oração, Feche os seus olhos aí, você que está nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por mais uma oportunidade de estar na tua presença, de louvar e de engrandecer o teu santo nome, buscando aprendizado a Deus, buscando conhecimento, entendimento das Sagradas Escrituras. Pedimos ao Senhor que nessa manhã nos abençoe, ó Pai, com uma porção dobrada do Teu Espírito, abrindo o nosso entendimento, ó Deus, fazendo-nos, ó Pai, gravar as Tuas santas palavras, ó Deus, que o nosso coração, assim como dizia o salmista, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, possamos ser cada um de nós nesse dia. Dai-nos, ó Deus, o entendimento, nos capacitando através do Espírito. E assim como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ó Deus, ali no capítulo de número 12, verso 1, que sejamos transformados, ó Deus, pela renovação da nossa mente, na Tua palavra e através do Espírito Santo. Te agradecemos também por mais essa data, por mais esse dia em que se comemora o Dia dos Pais aqui na nossa nação. Agradecendo ao Senhor que tem sido nosso Pai, que tem suprido as nossas necessidades, que tem nos guardado, tem nos dado saúde, tem nos dado, ó Pai, disposição, temos gozado de ânimo porque o Senhor assim nos estabeleceu. E somos gratos ao Senhor pela nossa congregação, pelos nossos pastores, desde o nosso pastor presidente até aquele que serve na tua casa, Deus, todos os membros, todas as famílias de Yahvé Shammah e aqueles que nos ouvem aqui nessa manhã. Que o teu favor e graça e misericórdia, o nosso Pai, aquele a quem nós devemos celebrar em primeiro lugar, seja reverenciado nessa data pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos de volta aí, começando mais uma escola bíblica dominical. Deixa eu remover esse banner aqui.
vamos deixar esse aqui. Isso, deixa esse aqui, para que a gente possa aí, né, começar o nosso estudo. Deixa eu ver aqui, o que está faltando aqui para mim. Já descobri, então vou adicionar ele aqui, vou voltar aqui para É disso que eu estou falando. Na semana passada, nós conversamos um pouco a respeito do livro de Neemias, que é, de todos esses três aqui, o mais famoso. Mas dos três aqui, o que menos escreveu foi justamente Neemias. Neemias era um copeiro e um homem do Senhor, né? Um homem de ousadia, que foi levantado por Deus lá no meio do Império Persa para ser chamado para a reconstrução, para a segunda onda da reconstrução em Jerusalém, especificamente dos muros de Jerusalém, né? Os muros ali, nós vimos na aula da semana passada que eles têm tanto um significado físico, a proteção contra os inimigos, né? Contra outras nações que pudessem vir ali afligir o Império Persa, mas também tem um significado espiritual, né? Sabemos que a cidade de Jerusalém é uma cidade disputada em termos de conquistas, e assim, espiritualmente falando, é a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Daí a necessidade de estarmos guardando, nos reforçando, né, espiritualmente. Uma das coisas que Neemias reinstituiu, né, foi a leitura da lei. Mas ele usou dos seus auxiliares, né? Esdras, naquele tempo, desempenhou um importante papel. O que nós sabemos, já vimos na aula passada e reforçaremos hoje, que se tratava de um sacerdote e também de um copista, de um escriba, de um doutor da lei. E assim contribuiu com a obra do Senhor para a restauração do culto ao Senhor, né, da celebração das festas, da leitura da palavra, desempenhando um importante papel em tempos de assolação, de desolação. Afinal de contas, nós estamos falando, né, de um período de pós-exílio, de exílio e também de pós-exílio, né? Deus estava ali cumprindo a sua agenda, castigando um povo desobediente que não guardava os seus juízos e seus estatutos, e basicamente estava recomeçando a história do seu povo através dessas duas vidas. Deixa eu ver qual que fica o melhor cenário aqui para mim. Então, inicialmente, nós vamos começar abordando, eu vou precisar retirar esse aqui. Aqui não ficou tão bom, né? Eu ainda não tenho a possibilidade de deslocar, mas vamos tentar ler aqui, sem trazer grandes prejuízos aí aos nossos ouvintes. Então, como considerações iniciais, nós vamos ver aqui a respeito do autor. Vamos ver aqui características relacionadas ao autor. Deixa eu ver, acho que assim fica melhor. Embora o nome Esdras não entre no relato do retorno pós-exílico de Judá a Jerusalém, até o capítulo de número 7 do próprio livro de Esdras, né? Na semana passada nós vimos que tanto o livro de Esdras como de Neemias, nos escritos mais antigos, por exemplo, a Septuaginta, que é a primeira tradução para o grego, e também a Vulgata Latina, que é a tradução do hebraico e do aramaico para o latim, que proporcionou, assim, as outras traduções, até as versões que nós temos hoje. Nessas primeiras traduções, o livro de Esdras era considerado um livro único com o de Neemias, né? E ali eles tratavam da história da reconstrução da cidade de Israel e dos muros de Israel. Então, nós podemos ver aqui claramente, né, ou muito claramente, que se trata, né, de um livro que vem falar de um sacerdote escriba com um propósito, assim como também o livro de Neemias. Não são feitas menções a respeito deles com os escritores no Novo Testamento, desde os Evangelhos até lá o Apocalipse. Nós não temos menções, referências diretas aos livros de Esdras e de Neemias. Não são citados nem por Jesus Cristo, e nem pelos apóstolos, e nem por aqueles que vieram a suceder. Não é verdade? Então, tranquilo. De qualquer forma, nós temos aí a referência que o livro de Esdras, o nome dele significa Jeová ajuda. Isso ocorre porque tanto a tradição judaica como a tradição cristã atribuem a autoria a esse famoso sacerdote e escriba. Então, como dito anteriormente, nós estamos falando aqui de uma pessoa que foi levantada por Deus
para um chamado e para um propósito. Na aula da semana passada, nós trouxemos como aprendizado, como aplicação prática, né? A Bíblia sempre tem o ensinamento de transformação espiritual, mas tem também o ensinamento que é o aprendizado, a aplicação prática para as nossas vidas. E nisso, aqui, nós vimos a importância das pessoas estarem dispostas a servirem o Senhor, independente da situação e da condição. A analogia que nós fizemos é: será que o Senhor, ao retornar aqui para buscar a sua igreja, vai encontrar pessoas dispostas a estar trabalhando na obra, apesar das muitas dificuldades, né? Você que está nos ouvindo nessa manhã, ou a hora que você estiver assistindo ou ouvindo aqui essa escola bíblica, você vai se lembrar que nós estamos saindo aí de um período longo de uma pandemia, né, que causou uma devastação pelo mundo afora. Mas antes mesmo dessa pandemia, nós já havíamos constatado que muitas pessoas estavam desanimadas. O próprio Jesus Cristo, quando veio anunciar o Evangelho, né, ele perguntou e questionou aos seus discípulos, né? Será que ele vai encontrar fé aqui nessa terra? Esse é o que nós precisamos nos preocupar, né? Será que nós, ao nosso tempo, ao tempo da vinda de Jesus, seremos realmente levados? Vamos ser encontrados como mordomos fiéis do Senhor que entenderam a mensagem? Então, esses livros trazem para nós a possibilidade desse tipo de discussão, né? A aplicação na vida prática, né? De saber que o Senhor Jesus, ele vem sem demora, né? Ele vem no tempo dele, mas ele pretende encontrar uma igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus, e mais do que isso, cumprindo um propósito que ele nos deixou, né? A promessa da salvação não é apenas para que nós sejamos curados, libertos, sarados, mas também para que a gente cumpra um propósito que ele deixou para a gente. Que propósito que é esse que ele deixou? Ele deixou claramente nas Escrituras: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. E aquele que crê e for batizado, esse será salvo. E nós, como igreja, temos que ter sempre essa perspectiva. Temos que ter sempre em mente que nós temos uma obra para fazer. E a seara é grande, poucos são os ceifeiros, já dizia o Senhor. Nosso papel é orar para que o Senhor envie mais ceifeiros, né? O envio pode ser desses internos que já estão dentro da nossa congregação e estão aguardando uma oportunidade para trabalhar, ou uma manifestação do Espírito, ou aquelas que o Senhor vai acrescentar aos ministérios, à igreja do Senhor. Então, em continuidade, eu vou tirar a minha gravura aqui simplesmente para a gente facilitar a leitura. Podemos começar dizendo que Esdras é provavelmente o autor de ambos os livros, de Esdras e Neemias. Como nós já dissemos na semana passada, em sua origem ele pode ter sido um único livro, assim como já constatados nas traduções da Septuaginta e da Vulgata Latina, conforme explicações na semana passada. E nós temos aí que esses escritos do capítulo 4, do 8 em diante, capítulo 6, 18, do 7, 12 e 26, são escritos em aramaico, né? Nós sabemos que existiam ali, ao tempo em que se começou a compilação desses dados, nós temos ali que a língua era a língua nativa, hebraico e aramaico, e nesses capítulos especificamente a tradução era em aramaico, né? Numa próxima oportunidade, a gente vai discutir aí esses aspectos externos, né, da literatura, da escrita, a forma como era. A gente já falou isso, essa é uma matéria muito debatida em seminário, de ver, assim, a preocupação celestial, né, de ver o cuidado de Deus, o carinho de Deus com a história desse povo e com as escrituras, em que mesmo tendo assim limitados recursos ao tempo em que a história acontecia, em termos de escrita, né, comparados com os dias de hoje, em que nós temos acesso à informação na palma de nossa mão, né? Você pega aí o seu celular, você pega e olha rapidamente, você, num clique, você consegue acessar um banco de dados com muitas informações. A mesma sorte não tinha aqui essas pessoas que estavam
participando da história e registrando a história ali ao tempo em que ela acontecia. Então, nós somos, assim, nesse aspecto, privilegiados por uma literatura, por um cuidado de Deus em manter, né, essa riqueza de detalhes, esses acervos, levantando esses homens para essa escrita. Embora Esdras nunca afirme sua autoria, os argumentos dentro do próprio livro de Esdras favorecem fortemente isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho essa redação aqui no próximo slide. Essas falhas acontecem durante a preparação, mas não vai trazer prejuízo nenhum. Vamos tentar ler aqui, ó. Após a sua chegada a Jerusalém, ou seja, ele recebeu ordens para ele retornar para Jerusalém para participar da reconstrução da cidade, dos muros da cidade, ele muda o seu discurso de escrita da terceira pessoa para a primeira pessoa. Deixa eu só verificar se esse mesmo slide aí, ó, corrige, já está pronto para a gente aí. Ele altera, né, a sua redação, ele está mudando a sua escrita da terceira pessoa, referindo a ele, né, a Esdras, aí ele passa a falar eu, a partir do capítulo 7 em diante. E na sessão anterior é provável que ele tenha usado a terceira pessoa porque ele estava citando as suas próprias memórias. Sabe quando você começa a filosofar a respeito das coisas que te acontecem, ou meditar a respeito das coisas que te acontecem, até mesmo no confronto da palavra de Deus, é possível que você organize os seus pensamentos dessa forma, se referindo a você mesmo numa situação pretérita na terceira pessoa, né? Até mesmo apresentando as suas petições diante de Deus. E continuando, acredita-se que Esdras possivelmente seja o autor dos 2 livros das Crônicas dos Reis, né? Aqui nós temos algumas evidências que podem permitir esse tipo de afirmação. Vamos até eles. Teria sido natural para esse autor continuar a narrativa do Antigo Testamento, mostrando como Deus cumpriu a promessa ao devolver o seu povo à terra após os 70 anos do cativeiro. Há também um forte tom sacerdotal em Crônicas, e Esdras era descendente sacerdotal de Arão. Você pode confirmar essa informação no capítulo de número 7, a partir do versículo 1 até o 5. E aí tem uma evidência aqui que eu gostaria que você comparasse aí na sua casa, nos seus estudos, anota aí. Faça a leitura lá no finalzinho de 2 Crônicas 36, nos versos 22 e 23. Eles são idênticos aos versículos iniciais de Esdras, no capítulo 1, versículos 1 até o 3, na parte A, reafirmando a autoria de ambos. Aí você pode ver que as Escrituras, o Senhor, através da inspiração do Espírito Santo, ele permitiu deixar essas evidências que fizessem com que nós constatássemos a possibilidade de estabelecer a autoria de determinados números. E aqui nós estamos falando de um sacerdote, não é isso mesmo? Um sacerdote escriba, ele é escritor. Deixa eu ver aonde que está aqui. Vamos voltar. É um sacerdote com a capacidade também de estudo da lei, de escrever, de estudar, de escrever, interpretando a lei também. Vamos continuar aqui. Vou tirar de novo aqui a foto, ou vou colocar assim que fica melhor. Esdras foi um escriba que teve acesso a uma quantidade enorme de documentos administrativos encontrados nos 2 livros, especialmente no livro de Esdras. E nós já explicamos na semana passada que poucas pessoas teriam acesso, a permissão para acessar os arquivos reais, né, do Império Persa. E que Neemias comprovou ser essa pessoa de exceção. Onde que nós vimos isso? Você pode confirmar aí, ó. Capítulo 1, versos 2 a 4, capítulo 4, versos 9 a 22, capítulo 5, versos 7 ao 17, capítulo 6, do 3 ao 12. Isso quer dizer que Esdras foi tão importante perante aos olhos do governo persa, detinha tanta confiança, e nós já debatemos isso na semana passada, quando estávamos abordando também o livro de Neemias, que a ele foi franqueado o acesso a documentos importantíssimos para que ele pudesse pesquisar, estudar e estabelecer os seus escritos, né, através da literatura. Não apenas do seu próprio livro, do livro que leva o seu nome, Esdras, mas também de Neemias, e hoje com a informação adicional, possivelmente os 2 livros das Crônicas dos Reis, né?
É bem verdade que ali ele pode ter feito uma releitura do livro dos reis e reescrever as crônicas. Mas você vai encontrar no livro dos reis várias passagens dizendo os demais atos de determinado rei, na determinada família, estão também registrados nas crônicas dos reis, que pode indicar também a participação de Esdras na literatura e na redação desses livros. E vamos continuar. Em relação à autoria e à datação do livro, nós temos que esse era um escriba da lei. O escriba é o quê? Um doutor da lei. Ele mesmo se apresenta, né, a partir do capítulo 10, informando, né, referindo a ele mesmo na terceira pessoa. Sabendo aqui como ele escreve? Pois Esdras, ou seja, ele falando dele mesmo, tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas, não apenas fazendo a referência aqui à sua pessoa, ele também está resgatando aqui aquilo que o Senhor entregou para Moisés lá atrás. Ata essas palavras, coloca elas no seu coração, coloca aí nos umbrais da sua porta, em lugares em que até mesmo uma pessoa que passe correndo seja capaz de ler e aprender o que está sendo ensinado ali. Então, no seu papel, no seu chamado, ele não foi apenas convocado para instruir, mas ele também foi convocado para levar, para resgatar a leitura, né? A leitura da palavra de Deus, a leitura das Sagradas Escrituras e os ensinamentos dos quais estamos comentando. Mais uma vez, tá aí, ele foi um homem forte e piedoso que viveu na época de Neemias. Essa referência está no livro de Neemias, e nós já entendemos que, por se tratar possivelmente de um livro único, né, conforme as traduções já explicadas aqui, ele está fazendo a referência a si próprio, mas também está o aval de Neemias, das memórias de Neemias, das quais ele tinha acesso e, portanto, escrevia a respeito. E ainda mais, a tradição diz que Esdras foi o fundador da grande sinagoga. Vejam vocês que ele provavelmente participou, né, aqui, onde o cânon completo do Antigo Testamento foi formalmente reconhecido. Aqui foi uma reunião de grandes homens, né, eruditos da época, homens tementes a Deus, que decidiram reunir essa literatura. Vocês vão se lembrar que Jesus Cristo, ao trazer os ensinamentos, ele abriu o rolo da lei, dos profetas, né? Era separado assim os livros da lei, livros dos profetas, livros da sabedoria e os livros históricos. Jesus Cristo pegou lá o livro do profeta Isaías, o rolo das profecias, abriu e encontrou a passagem que estava dizendo. Esses livros que eram individualizados foram reunidos no chamado canon hebraico, e aí sim nos permite até o dia de hoje estabelecermos a redação do Antigo Testamento formada pelo canon hebraico e a redação do Novo Testamento, que é a narrativa mais atualizada das boas novas, por assim dizer. Também temos aqui a informação de que Esdras liderou, isso aqui é informação histórica, está lá dentro do seu próprio livro, ele liderou o segundo retorno da Pérsia, né? O retorno sair do domínio persa para as cidades que estavam lá, basicamente Babilônia ou nas regiões ali, nas imediações da Babilônia, né, que tinha sido dominada, para retornar para Jerusalém, né? Portanto, o livro completo foi escrito em algum momento nas décadas seguintes, por volta do ano de 457 até 444 antes de Cristo. O que mais que nós temos aqui de informação relevante? Originalmente, Deus havia trazido Israel dos mercados de escravos do Egito no Êxodo. Isso aqui, por volta de 1445 anos antes de Cristo. Isso aqui são relatos históricos, né? Me parece que aqui na narrativa de Esdras, Neemias, na narrativa de Esther, de outros profetas, da história dos reis, dos crônicas, parece se tratar de uma repetição ou de uma reprise. Deus permitiu que aquela família, né, estabelecida ali por Israel, por Jacó, passasse fome nas terras aí onde eles estavam,
fossem obrigados a ir ali para o Egito, reconhecer o quanto Deus usava, né, da pessoa de José ali no Egito, e depois estabeleceu um plano de libertação para eles, levantando um grande líder que era Moisés. Aqui nós temos em Esdras, em Zorobabel e também em Neemias, essa mesma história sendo recontada, né? Centenas de anos mais tarde, antes dos eventos de Esdras, Deus disse a seu povo que se eles escolhessem romper aliança, ele permitiria novamente que outras nações levassem aquele povo à escravidão da qual eles haviam sido libertos. Aqui nós estamos contando a história e vendo que o alerta de Deus era contra o quê? A idolatria, a desobediência, o querer se contaminar, né? Permitindo casamentos que fossem casamentos de julgo desigual, com pessoas que eram propriamente ditas idólatras, né? O aceitar, o cultuar outras entidades que não fossem o Senhor Deus. Então, Deus aqui estabeleceu como um castigo isso. Se vocês não obedecerem, vocês serão levados cativos novamente para outras nações. Quais nações são essas? As nações, inicialmente, né? Esse slide aqui reforça, né? Em 2 Reis 17, do 7 ao 18, e em Jeremias 2, do 7 ao 13, que o Senhor ele vem dando alertas reiterados para aquela nação, às vezes levantando o profeta, às vezes revelando visões aos reis que eram escolhidos, às vezes levantando aí os sacerdotes para denunciar, né, os pecados. E aí ele pegou e estabeleceu dessa maneira: vocês vão receber esse alerta, se vocês não forem, eu vou levantar as nações. Deixa eu ver se é no próximo slide que se trata dessas nações. Então aqui está. Inicialmente ele levantou os assírios e os babilônios, né, para o castigar primeiro os assírios, o povo de Israel, né? Aqui a gente já está falando das 10 tribos do norte, e depois ele levantou os babilônios para levar embora o povo de Judá, ou seja, os judeus. Ele estabeleceu, então, duas nações. Ao final, acabou que o Império Babilônico abrangeu os assírios, e mais tarde o Império Persa abrangeu todo mundo, e aqui é nesse cenário que a gente começa a ter a narrativa aí de Esdras, Neemias e também de Esther. Mais informação. Como Judá persistiu em sua infidelidade à aliança, Deus enviou a esse povo ao cativeiro lá na Babilônia pelo período de 70 anos. Essa narrativa também é encontrada em Esdras e Neemias. Mais tarde, Ciro, o persa, ele conquistou a Babilônia e o livro de Esdras E o livro de Esdras começa com o decreto desse mesmo Ciro autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém. Entendeu? Então, em volta aí desse ano 539 até 538, Ciro autoriza Esdras a retornar para Jerusalém, juntamente com um grupo de judeus, para a reconstrução da cidade e, portanto, dos muros. O relato narra o restabelecimento do calendário nacional de festas e sacrifícios de Judá, incluindo a reconstrução do segundo templo, iniciada em 536 e concluída em 516. Aqui nós podemos constatar também que nós participamos de 3 ondas, isso aqui eu acabei comentando nos slides anteriores. E quem são as pessoas envolvidas? Nós falamos disso aqui também na semana passada. Zorobabel na primeira onda, 538, antes até, né? Depois depois Esdras para a reconstrução do templo e Neemias para a reconstrução do muro, né? Então tudo começa aí nessa sequência, nesse intervalo que envolve aí de 605, 597 e 586 antes de Cristo. Então são 3 ondas, 3 etapas, né? Aqui a deportação se deu dessa forma e o retorno também se deu dessa maneira. Na verdade, esses números aqui de 605 a 586 foram as ondas de deportação, né? E as ondas do retorno teve início a primeira vez em 538 a.C. Por favor, façam referência também na aula da semana passada, consultando aí o material relativo a Neemias. Seguindo em diante, Esdras liderou o segundo retorno em 458, então Zorobabel no primeiro, né, em 538,
primeira vez, Esdras no segundo em 458 e Neemias 10 anos depois, em 440, cerca de 10 anos depois, cerca de 445. Né? Evidentemente que o retorno daquela autonomia política em termos de reinado, isso aí nunca mais aconteceu. Né? Até os dias do Novo Testamento, esse povo foi dominado inicialmente pelos assírios, né? Israel pelos assírios, mais tarde, tanto Israel quanto Judá pelo governo babilônico, depois vieram os persas, depois os medos, depois nós tivemos os generais aí, né? Os Ptolomeus aí, que a gente já tratou disso, até chegar lá no Império Romano, passando por Alexandre o Grande, né? Antes Alexandre o Grande, depois o domínio dos Ptolomeus e dos generais, né? E logo depois vem o Império Romano até chegar ao pano de fundo. Então, desde o exílio lá atrás em Israel e depois em Judá, na Babilônia, nunca mais a estrutura política, aquela autonomia para o seu próprio governo aconteceu até o ano de 1948, quando a ONU, né, restituiu o status de Estado independente à nação Israel, permitindo, né, que o povo retornasse para Jerusalém. Vejam vocês, nós estamos falando de história recente, hein? 1948 é logo ali atrás, nós estamos em 1900. É possível que existam pessoas que possam testemunhar, e pessoas que têm aí perto de 90, 80 anos podem ter participado disso aí, né? 47 é possível, sim. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Os profetas Ageu e Zacarias pregaram durante o tempo de Zorobabel. Esse foi o primeiro a retornar ali com a autorização dos reis, né, dos imperadores, para a reconstrução de Israel, por volta de 520 e nos anos seguintes. Saiu meio truncado aqui, mas na próxima vez a gente coloca, né? O retorno dos judeus do cativeiro babilônico parecia um segundo êxodo, inspirado soberanamente em alguns aspectos da primeira libertação de Israel da servidão egípcia. A viagem de retorno da Babilônia envolveu atividades similares às do texto ou do êxodo original. Quais são essas atividades? Vamos colocar assim nessa perspectiva. Não ficou legal. Deixa eu ler aqui do meu material auxiliar. Nós estamos no slide número 16. Vamos pegar aqui, 16. É que ficou truncado ali e eu não percebi que ele tinha ficado dessa forma. Acabei gerando o arquivo. Então, vamos lá. O que está escrito aí logo depois, aí, como número 1, é a reconstrução do templo e dos muros da cidade. É o aspecto número 1, tá? Nós estamos falando aqui dos aspectos relacionados ao retorno. O que a gente pode? Então, é a reconstrução do templo e dos muros da cidade. A reinstituição da lei, o que fez com que Zorobabel, Esdras e Neemias se assemelhassem coletivamente a um segundo Moisés. O número 3, o desafio dos inimigos locais. E, por fim, o número 4, a tentação, né, da contaminação, né, de se casar com pessoas de outras nações, não pelo fato do casamento em si, mas pela aliança que é, né? Normalmente, essas outras pessoas que vinham eram pessoas que serviam a outros deuses, e aí a contaminação era pela identidade, pela ideologia que vinha junto com as pessoas de outras nações, né? É assim como ensinamos nos dias de hoje aos nossos membros, que se casem com pessoas que confessem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para que vocês andem, né, juntamente no mesmo propósito, né? Se você é evangélico, case com evangélico. Se você é católico, case com católico. Um bandista, casa com um bandista. Para que vocês estejam dentro do mesmo jugo. O que liberta, na verdade... Estou pegando aqui a fala do pastor Cláudio Duarte. Mas é que parte de uma coerência, né? A coerência é exatamente essa. Deixa eu ver se eu consigo organizar isso aqui. Porque na hora de trazer a transmissão, ficou truncado. Se eu aumentar aqui um pouquinho e chegar para frente, eu acho que eu consigo
desfazer isso aí. Vamos ver se isso aqui é uma verdade absoluta. Esse aqui foi fácil. Esse aqui também. Tudo ao vivo, gente. Ao vivo é assim. Nesse aqui também. Isso aqui vai nos ajudar durante a apresentação. Tenham paciência com esse velho pastor, que vocês vão conseguir e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, assim eu espero também. Então, em relação a essa questão do casamento, o próprio livro, daqui a pouco nós vamos ver, né? Ali no capítulo 10, especialmente desse livro, em que ele fala, e até feito uma comparação, né, na verdade, com o livro lá de Zacarias, deixa eu ver se é Zacarias Malaquias, né, a respeito dessa contaminação que eles vêm trazendo aí. Para que o negócio tenha sucesso, eu vou precisar remover aqui, deixa eu remover do estúdio, agora eu vou compartilhar novamente. Tenham paciência, é tudo assim mesmo. Procurar no computador. Esdras. E daí nós podemos aprender que Esdras traz para a gente, deixa eu colocar aqui, ó, um companheiro aqui para mim não ficar sozinho. Esdras traz para a gente ensinamentos para a nossa vida prática, né? Ele vem trazendo esses ensinamentos, mostrando que a preocupação do Senhor era justamente em relação, nós estamos aqui no 16, deixa eu ver se consertou. 16, isso. Adicionar a transmissão, isso, tá aí, ó. A reconstrução do muro. Ele está trazendo aqui, principalmente nesse tema relacionado aqui ao casamento, uma obediência, né? O cuidado, a preocupação de Deus nessa coisa de contaminação com as outras nações é justamente essa que a gente já explicou aqui. E aí eu acabei fazendo um comentário aqui e deixa eu explicar. O ideal é que todos aceitem o Senhor Jesus, reconheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós vivemos num mundo em que existe essa disputa aí, até mesmo em religião. O cenário ideal é que tanto católico quanto evangélico, eles são cristãos na acepção da pessoa. Eles estão lendo a mesma Bíblia, estão lendo o mesmo fundamento, o mesmo princípio. Qual que é a grande crítica que se é feita? É que as próprias escrituras denunciam essa questão de idolatria. E a Igreja Católica tem isso muito forte nessa coisa de instituição de imagem e dos santos. Daí gerando essa confusão. Mas eles são cristãos por natureza. Qual a preocupação tanto dos autores lá, do salmista, de provérbios, dos livros da sabedoria em geral, né? Você vai encontrar isso aí nos Salmos, vai encontrar isso no livro de Jó, de sabedoria, vai encontrar isso no livro de Cantares, em Eclesiastes, né? O Cantares ou Cântico dos Cânticos, nos Salmos, nos Provérbios, é o jugo desigual, do qual o Senhor vem trazendo isso aí, para que as pessoas estejam num único propósito, num só caminho. Daí a necessidade de se falar tanto em casamento. O próprio Jesus Cristo faz a analogia direta da igreja com o Senhor Jesus, né? Colocando a igreja como a noiva, né? Isso mesmo, e Jesus como o noivo. Então, as analogias a respeito de casamento, de que ele vem buscar uma noiva lavada, remida, com vestes brancas, todas é isso, livres de impurezas e de contaminações, em especial a idolatria que permeava aquele tempo, e nós temos um grande conhecimento. Outras que a gente pode, né? Outros paralelos entre o Êxodo original, né, do Pentateuco, e desses livros que a gente está lendo aqui, Esdras e Neemias. Eles devem ter como similares aos exilados, como se eles tivessem recebido de Deus um recomeço. Tanto o Êxodo representa isso para a nação de Israel, né, uma nação que está recomeçando uma história, como também o povo retornando do exílio babilônico e persa, né, naquele tempo. Em seu relato do retorno, Esdras recorreu a uma coleção de documentos administrativos do Império Persa e, por sua vez, do Império Babilônico, aos quais ele tinha acesso na qualidade de escriba, de estudioso das leis, né? Aí que nós vemos a necessidade de estudar, né? O conhecimento, ele não ocupa espaço. Quanto mais conhecimento você buscar, melhor vai ser o seu entendimento, e mais do que isso, você vai conseguir transmitir na integralidade a mensagem da palavra e das sagradas escrituras, né? O que mais que nós podemos aqui
A presença dos documentos reais da administração real traz uma mensagem poderosa quando acompanhada pela seguinte declaração, que é ressonante, ou seja, ela é citada várias vezes. A mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Estava sobre quem? Esdras e sobre Neemias. Os decretos, as proclamações, as cartas, as listas, as genealogias, os memorandos, muitos deles escritos pela administração persa, atestam a mão soberana de Deus na restauração de Israel. Vocês vão se lembrar que foi o próprio Deus que estabeleceu, levantou essas nações como ferramenta para tratar do seu povo. Assim, o povo estava sendo tratado por Deus através de outras nações. E esses acontecimentos, eles estavam narrados, né, nos acervos reais, né, naqueles documentos de registros administrativos que o Esdras teve acesso. A principal mensagem do livro é que Deus orquestrou a antiga situação sombria de cativeiro e continuaria a trabalhar por meio de um rei pagão ou uma nação pagã e os seus sucessores para dar a esperança de Judá no futuro, ou seja, que eles pudessem retornar. Em qualquer situação, a administração de Deus sobrepõe-se a qualquer um desses reis, desde o mundo. E assim o livro de Esdras é uma mensagem da contínua graça da aliança de Deus para com o povo de Israel. Vocês vão se lembrar que a maioria dos livros vem dizendo: Deus é um Deus que trata com aqueles a quem ele ama. Lá em Apocalipse, Deus corrige, repreende, exorta aquele a quem ele ama. Jesus Cristo ele vem dizendo: se vocês estão em mim, vocês vão dar muito fruto, porque eu vou podar vocês para que vocês produzam ainda mais. E vai cortar o quê? Vai cortar as raízes de amargura, as coisas que não testificam a presença de Deus, a forma de falar, a forma de se expressar, a forma de se comportar. Essas coisas Jesus Cristo vai cortar da gente, ou seja, ele está nos aparando as arestas, nos preparando para ocupar lugar lá nas moradas celestiais que ele tem preparado para a gente. E esse é o cuidado de Deus desde aquele tempo. Gente, se vocês pensarem que Deus não poupou o seu próprio filho para que a humanidade fosse salva, por que nós, a humanidade, vamos ter um tratamento diferente? Assim, Deus é um Deus que corrige a nação, que exorta, dá várias oportunidades. O que Deus tem trazido como mensagem nesse tempo, com pandemia, com grandes crises financeiras, com essas brigas que ocorrem aí dentro da igreja? A igreja, ao invés de anunciar o evangelho, o evangelho é de reconciliação e de arrependimento, você encontra pastores promovendo briga, direita de um lado, esquerda do outro. Aonde na Bíblia está dizendo isso? Ao contrário, Jesus Cristo diz: ah, Jerusalém, como eu queria reunir todos vocês debaixo das minhas asas, como a galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. O interessado em divisão, em separação, tem um nome, ele se chama diabo, ele se chama Satanás. É esse que tem interesse. E tem muitos pastores interessados em defender a agenda de Satanás. A agenda de Satanás é essa, que haja divisão na igreja, inclusive por questões políticas, das quais nós somos alertados para não entrar. Ah, eu sou obrigado a votar. Sim, você é obrigado a votar. E a mesma lei que te obriga a votar garante para você que o seu voto é secreto. Entendeu? Você vota em quem você quiser. Entendeu? Então, para que a igreja vai ficar entrando no meio disso? Poderia entrar? Não tem nada. Mas se nós fôssemos o exemplo de administração celestial, e vou dizer para vocês, nós estamos em processo. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Nós não somos uma obra pronta. O Senhor, aquele que começou a boa obra em minha vida, ainda não terminou, e é assim que precisa ser. Seguindo, outro tema proeminente, deixa eu colocar aqui, que surge em Esdras, é a oposição, ou seja, é a guerra dos habitantes locais samaritanos, cujos ancestrais eram migrantes da Assíria. Você vai lá no Evangelho de João, capítulo 4, do versos 4 a 42, vocês vão ver aí a história que fala da adversidade que existe entre samaritanos e judeus, né? Aí vocês vão ver.
muita coisa aconteceu por sabotagem espiritual dos inimigos de Israel que pediram para participar da reconstrução do templo. O que pode ser trazido de aprendizado aqui? Muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino do céu. E muitas pessoas que estão da igreja estão ali só para tumultuar, não estão ali com o interesse de contribuir com o reino de Deus. Mas quando você encontrar, ore para que o Senhor traga libertação. Mas por que Deus permite que, tanto naquele tempo histórico de reconstrução, pessoas se levantassem contra esse propósito? Porque a perseverança se desenvolve no meio da contrariedade. É no meio da adversidade que o cristão vai ser testado. O autor do livro, o Tiago, escrevendo, ele vem dizendo que é bom que nós passemos por muitas provações para desenvolver em nós a perseverança, para saber em nós se é isso mesmo que o nosso espírito quer. É seguir o que está sendo ordenado ali nas Sagradas Escrituras. É permanecer para ir em frente. E isso aí está cumprindo a agenda de Deus, que Deus não está assim preocupado com nada dessas questões. Ele quer saber se as pessoas que se chamam pelo nome dele são capazes mesmo de levar a sua obra adiante. Seguindo em frente aqui e tomando uma água para poder hidratar as pregas vocais. É isso que eu queria dizer. Vamos lá, vamos adiante. Mas o Senhor, por meio da pregação de Ageu e Zacarias, reacendeu o espírito do povo e de seus líderes para construir com as seguintes palavras: coragem ao trabalho, porque eu estou com vocês. Está lá em Ageu, está lá em Zacarias, as referências estão aí, você pode conferir. A reconstrução, então, foi retomada por volta de 520 a.C., e o templo foi logo construído e dedicado, com o culto a Deus sendo restaurado por volta de 516. Essa aqui foi a primeira onda de reconstrução, foi a reconstrução do templo e de algumas partes da cidade. Depois nós vimos aqui que vai lá Esdras participar de uma parte da reconstrução e depois vai Neemias para construir os muros de Jerusalém, reconstruir os muros da cidade. Ótimo. O que a gente pode aqui... o que nós temos aqui como desafios de interpretação? E aqui vai para os estudiosos, não é para quem está passando aí correndo e só está passando aí para poder ver se o conteúdo é interessante. Aqui vai para quem quer estudar mesmo. Quais são os desafios de interpretação aí do livro de Esdras? A bem da verdade é que Deus nos conclama para examinar as Escrituras. Então, esse aqui, da agora em diante, é para quem quer examinar as Escrituras. Qual que é o primeiro lugar do desafio? Pergunta: como os livros históricos e pós-exílicos de 1º e 2º Crônicas, de Esdras, Neemias e Esther, relacionam-se com os profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias? Ou seja, qual o ponto de convergência? O que esses livros têm em comum? 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias e Esther, juntamente com Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos lá. Vamos tentar estabelecer. Observação número 1. Os 2 livros de crônicas foram escritos por Esdras como uma lembrança do prometido reinado davídico, do sacerdócio aarônico e da devoção adequada ao templo. Primeira evidência é essa. O que eu devo procurar? Segundo, Ageu e Zacarias profetizaram no período de Esdras, aqui, nos capítulos 4 e 6, quando a construção do templo foi retomada. Malaquias escreveu durante a visita de Neemias à Pérsia. Está lá, Neemias, a referência é essa aí. Neemias, do 3 até o 6. O gostoso de estudar a Bíblia, nós sabemos, o nosso pastor Valdir costuma nos ensinar o seguinte: se você passar uma agulha, em todo o livro, em toda a Bíblia, e abrir a Bíblia de novo, não vai ter divergência nenhuma ali, porque a Bíblia mesmo confirma as Escrituras dela. Então, a primeira evidência que nós temos de que as Sagradas Escrituras são reais é porque a própria Bíblia testifica dela mesma. E a Bíblia testifica porque é o escrito de Deus, é a palavra de Deus revelada aos homens, é a Bíblia. Então, como é interessante estudar o mesmo assunto que está sendo tratado
em livros históricos, também está sendo tratado em livros proféticos, conferindo validade àquilo que Deus quis revelar para a humanidade. Segundo lugar, outra pergunta. A que propósito o livro de Esdras serve? Esdras relata historicamente os 2 primeiros dos 3 retornos pós-exílicos de Jerusalém do cativeiro babilônico. O primeiro retorno, nós vamos percebê-lo aí, ele ocorreu sob a administração de Zorobabel. Nós já falamos a respeito dele. Isso aconteceu por volta de 538 a.C. O segundo está narrado aí no capítulo 7 até o 10. Ele foi conduzido pelo próprio Esdras, está aí, ó, por volta de 458 anos antes de Cristo. E espiritualmente, Esdras restabeleceu a importância do sacerdócio de Arão, identificando os próprios antepassados até Eleazar, Finéias e Zadok. Ele relatou a reconstrução do segundo templo. A forma como ele lidou com o pecado grave do casamento com o estrangeiro é apresentada nos capítulos 9 e 10. Nós falamos a respeito disso aqui em alguns momentos, a respeito desse casamento, né? A bolinha é gostosa aqui para relaxar as tensões aqui da mão. Ele vem tratar do casamento. Por que ele fala a respeito de casamento? Porque nós temos mandamento do Senhor e o cuidado de Deus em relação a essa possível contaminação por aceitar, né? O casamento é isso, é uma aliança. Você está se aliançando com uma outra pessoa de uma outra nação que possivelmente venha trazer idolatria para dentro da sua casa. E a preocupação de Deus é essa, olha, para que isso não ocorra, eu prefiro autorizar aqui o divórcio, né? Eu prefiro que vocês não casem, eu preciso romper o vínculo do casamento, né? E é por isso que Jesus Cristo vem trazendo. O divórcio foi dado a Moisés por causa da dureza de coração. A dureza de coração é o quê? Em primeiro lugar, se você está casando com uma pessoa que tem uma idolatria, que adora outro Deus, você já está desobedecendo o mandamento do Senhor, porque lá mesmo no livro do Êxodo, ele vem trazendo para nós os 10 mandamentos, e a primeira preocupação de Deus nos mandamentos é: você não vai se prostrar diante de outros deuses. Só existe um Deus, você não vai adorar nem imagem, nem daquilo que existe na terra, no mar ou no ar, não, você não vai fazer imagem nenhuma. E a preocupação de Deus era essa, né? Então, é daí que ele vem trazendo essa analogia a respeito do casamento. Deixa eu voltar aqui o slide. Ótimo. Aí ele vem lidando a respeito do pecado do casamento com estrangeiros, nesse capítulo 9 e 10, para demonstrar essa preocupação de purificação de Deus. Não é relacionada por exemplo, ao preconceito. Isso seria chamado de misoginia. É isso que ia chamar? Não. Como é que é? Daqui a pouco eu vou lembrar a expressão. É um preconceito com pessoas de outra nação. Internet. Xenofobia. Custou, mas saiu. Isso não é xenofobia, entendeu? Não aqui que as escrituras estão dizendo. Mas ele está falando especificamente em relação à idolatria, a contaminação por trazer ideologias de outras nações para o meio daquele povo. É essa que é a preocupação. E ele retrata muito bem isso. Em continuação, deixa eu colocar assim que fica melhor para a nossa leitura. Mais importante, Esdras relata como a mão soberana de Deus moveu os reis e superou a oposição variada para restabelecer Israel como a descendência de Abraão, nacional e individualmente, na terra prometida a Abraão, a Davi e a Jeremias. Então, faz o estudo trazendo essas informações. O que mais? Em terceiro lugar, o templo foi construído durante o reinado de Ciro? A menção a Assuero, capítulo 4, verso 6, e Artaxerxes, capítulo 4, do 7 até o 23, pode levar alguém a concluir que o templo também poderia ter sido reconstruído durante os seus reinados. Explicação. Tal conclusão, no entanto, viola a história.
Esdras não estava escrevendo sobre os trabalhos de construção de Assuero ou de Artaxerxes. Ele continuou a narrar as suas oposições depois que o templo foi construído, o que se estendeu até os seus próprios dias. É evidente, então, que no capítulo 4, de 1 a 5, e do 24 a 5, e no capítulo... de 24 em diante, e no 5, no verso 2, lidam com a reconstrução do templo sob Zorobabel, enquanto o capítulo 4, 6 a 23, abre um parênteses para contar a história de oposição. E essas informações, gente, elas são importantes, porque as grandes dificuldades que nós temos de entender determinada passagem, vou voltar a dizer, essa parte do estudo de hoje é para quem é examinador das Escrituras. Para quem passa correndo, lê, olha, isso aí não me interessou, não vai acrescentar muita coisa. O interessante é que você seja um examinador das Escrituras. Não faça essa leitura de desafio de ler Bíblia em um ano. Não, não é isso, não. Aqui é para você parar e comparar. Pega várias versões, peguem livros que expliquem e vejam esses slides. Vem aqui trazendo aí a informação para você comparar e entender o que se passa. A preocupação nossa aqui, nesse trecho aqui, é justamente demonstrar isso para você. Se você é aquela pessoa assim, não, eu aceitei um desafio de leitura bíblica, de ler a Bíblia em um ano, olha, esse ensinamento aqui pouco vai acrescentar aí no seu desafio. Quem lê a Bíblia correndo em um ano, estuda a Bíblia, gente, é estudo para a vida inteira. Esse negócio de ler num ano pode ser determinado aí pelo seu pastor para você fazer uma revisão, etc. e tal. Mas o exame das Escrituras ele precisa ser contínuo e permanente e você precisa examinar. Examinar não é passar correndo. Daí a nossa necessidade. Vamos adiante. Quarto lugar, tá quase acabando, gente. Vai dar 1 hora aí. Eu tô quebrando o protocolo aqui de 30 minutos. É porque esses livros aqui exigem essa dinâmica um pouco diferenciada. Em quarto lugar, o intérprete deve decidir onde Esther se encaixa no livro de Esdras. Um exame cuidadoso indica que isso ocorreu entre os eventos dos capítulos 6 e 7. E aqui nós vamos trazer uma afirmação, ou reafirmar o que dissemos na semana passada. A leitura de Esdras, de Neemias e de Esther, ela precisa ser conjunta, porque ela faz referência a um período que é muito parecido, assim como nós esclarecemos que Artaxerxes é descendente de Esther. Em algum momento do livro de Esther vai aparecer a figura dele como rei do Império Persa. Não é isso mesmo? Continuando. Desafio de interpretação, quinto lugar. Vou colocar aqui só... Vou colocar desse jeito. Como o divórcio em Esdras 10 se correlaciona com o fato de que Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Agora eu tirei minha imagem, fica só o texto. Esdras não estabelece a norma, mas trata de um caso especial na história. Parece ter decidido sobre o princípio de que o erro menor, que é o do divórcio, aí você vai lembrar da diferença de Jesus Cristo falando que Moisés autorizou a carta de divórcio em uma hipótese, né? Deus abriu essa exceção justamente pela dureza de coração. A dureza de coração aqui que é trazida é justamente a hipótese da desobediência dos princípios de Deus. Porque se você vai casar como aliança para cumprir o voto, né? A palavra manda, você casou, não divorcie, honra a aliança que você fez. Mas Deus está abrindo uma exceção, considerando que o divórcio é um erro menor em relação a um erro maior, que é da contaminação com outras ideologias, com outros pensamentos e, portanto, uma mácula na linhagem messiânica de Davi, é justamente a mistura com os gentios. Hoje esse princípio foi quebrado? De maneira nenhuma. Esses princípios de casamento entre nações, hoje é mais comum, até mesmo pelas necessidades que são globais, pessoas que mudam de uma nação para outra, ele está proibido de constituir uma família em outra nação, se ele tiver, de maneira nenhuma. Qual que é o alerta e o aprendizado? É a mistura das ideologias. É aquele que já aceitou o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador, começar a adorar outras entidades, começar a adorar outros deuses. Essa é a grande preocupação
para os dias de hoje. Como pano de fundo final, tá aqui, ó. Resolver o problema dessa maneira aumenta a misericórdia de Deus, pois a única outra solução, de acordo com a lei de Moisés, prestem atenção, o cumprimento da lei é esse. Se você descumpriu a lei, você vai ser apedrejado. Aí Deus abriu essa exceção, que é a aceitação do divórcio, né, nas hipóteses aqui do risco de contaminação, ou aquela exceção que é aberta lá, né, pela dureza de coração, né, a carta de divórcio pelo repúdio, né, repudiar a pessoa. E aí nós colocamos no espectro aí o repúdio, né, é só a traição do cônjuge? Não, é também essa questão da ideologia, né, da filosofia de vida, né? O cristianismo é uma filosofia de vida, é um plano de vida. E aí você vai comungar com uma pessoa que não compartilha dos mesmos pensamentos? Não vai funcionar, não vai dar certo. Sendo assim, Deus preferiu estabelecer a possibilidade do divórcio do que determinar que a pessoa perca a vida, ou seja, toda a família seja exterminada através do apedrejamento previsto na lei mosaica. É melhor, então, que se estabeleça o divórcio. Não é isso mesmo? Tá aí, minha gente, demorou um pouquinho mais do que o normal, mas está entregue aí a sua escola bíblica dominical. Hoje, Dia dos Pais, teremos um culto especial, uma apresentação linda e maravilhosa, e teremos a ceia do Senhor. Hoje é o segundo domingo do mês, então é dia de ceia. Vem participar, você está sendo chamado, não é isso mesmo? A palavra do Senhor, né? Melhor essa aqui, tá aí, ó. Para estimularmos ao amor e às boas obras e não deixar de congregar. Vem para a casa do Senhor, vai ser bênção para as nossas vidas, vai ser bênção para você, para a sua família, você vai ser muito abençoado. A palavra do Senhor vai fluir através da sua vida e vai ser um culto sensacional. Você vai participar da ceia e ainda receber uma linda homenagem aos nossos pais. E aí nós vamos fazer a primeira homenagem ao nosso Pai Celestial e, em segundo plano, aos pais aqui terrestres. Fiquem todos com Deus, o Senhor abençoe vocês, um bom almoço, ótimo dia e vamos para a casa do Senhor.